Oi, eu sou a Brenda do Leituras de Bre. Antes de eu começar aqui a fazer a minha atualização de leitura do mês de junho, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também de deixar aquela curtida e aquele comentário, porque isso ajuda muito ao YouTube entender que o meu conteúdo ele é relevante e entregar a mais pessoas. Estamos em momento aí de Prime Day. E quero pedir a vocês, se vocês forem fazer qualquer compra na Amazon, usar o meu link, porque dessa forma eu consigo ganhar uma pequena comissão e melhorar os equipamentos aqui do canal. O mês de junho foi um mês com leituras excelentes. Eu simplesmente favoritei 2 livros durante o mês de junho e eu quero começar falando os livros que eu li em formato de e-book durante esse mês. O primeiro deles que eu quero falar aqui no vídeo foi um conto da minha amiga Mai, que é bem curtinho, foi um conto ali de 20 páginas que eu li na semana do Dia dos Namorados, que foi o lançamento desse seu conto, que é a primeira história mesmo publicada pela Mai, que é O Que Fazemos por Amor. É um conto de 20 páginas que tem ali um relacionamento um pouco estranho. Vamos ver a protagonista fazendo coisas absurdas por amor e até onde ela vai por esse amor um pouco doentio, vamos dizer assim. E minha primeira leitura do mês foi o livro Vermelho Visceral, que na realidade eu já estava lendo lá no mês de maio, mas eu acabei esticando e só conseguindo mesmo concluir no mês de junho. É o segundo livro da Camila que eu leio e simplesmente eu sou apaixonada pela escrita da Camila. Eu acho a escrita muito fluida e muito gostosa mesmo, sabe, de fazer a leitura. Esse livro é um livro que mistura horror e ficção científica, então só disso eu já gostei bastante, que eu acho uma combinação muito boa. Eu já fiz uma resenha lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, corre lá pra me seguir, porque eu posto muito conteúdo, às vezes até de forma antecipada por lá, pelo Instagram. Esse livro foi uma publi, na realidade, que eu fechei com a Camila, e assim, é uma honra, mais uma leitura que eu fiz da autora, também está disponível no Kindle Unlimited. Então, se você gosta de ficção científica, de horror, fica aqui a minha dica. A Camila, dentro dessa história, ela trouxe muitos questionamentos mesmo sobre algumas atitudes da sociedade, que eu gostei muito disso, tá? De até onde a maldade humana ela pode ir. E fica aqui sim a minha dica de um bom livro nacional para você pegar lá no Kindle Unlimited. E eu fiz a leitura no mês de junho do livro Violeta. Foi um livro que eu favoritei, foi um livro que eu dei 5 estrelas. Eu simplesmente fiquei apaixonada e encantada por essa história e pela escrita da Isabel Allende. Eu quero agora ler vários livros da Isabel. O próximo, com certeza, que eu vou fazer a leitura é A Casa dos Espíritos. Eu tô simplesmente muito ansiosa para fazer essa leitura. Esse livro eu li junto com o Clube da Alana, do Mais Livros que Amigos. E foi incrível fazer o debate dessa leitura lá com o pessoal. E aqui vamos acompanhar a história da nossa protagonista, sendo contada por ela mesma em formato de cartas para o Camilo, que só vamos descobrir quem é esse personagem um pouquinho depois, lá pela metade do livro. E ela nos conta momentos bem marcantes da história da América Latina, da história do Chile, como foi os anos de ditadura no Chile e assim, excelente. Tem uma carga de ficção histórica muito grande que me fez ver que eu gosto bastante desse gênero de ficção histórica. Tenho adicionado outros livros na minha lista de desejados, dessa mesma pegada, que tenha uma carga histórica dentro do livro, né, do seu enredo. E esse livro ele começa no ano de 1920, em uma pandemia, e termina em 2020, em outra pandemia. E é literalmente como se fosse um ciclo que se repete, sabe? As descrições dela, da primeira pandemia lá em 1920, muito semelhante, muito parecida com o que a gente vivenciou em 2020.
E com certeza esse livro ele me ganhou e provavelmente ainda vou falar muito de Isabel Allende aqui nesse canal. No mês de junho eu também li a HQ Green River, que foi simplesmente assim, incrível. Eu ganhei esse livro de aniversário da Úrsula, então eu deixo aqui também o meu muito obrigado à Úrsula. Eu gostei muito de verdade de fazer essa leitura. Essa HQ ela é baseada em um crime real e esse assassino, né, aqui dentro dessa história, ele assassinava mulheres e jogava nesse rio que era chamado, né, conhecido lá como Green River, e assim ele ficou conhecido como Green River Killer. Ela é contada na visão do detetive, né, ali que era chefe, vamos dizer assim, da investigação. E nós vamos conhecer o lado contado pela polícia, de como foi difícil conseguir pegar, enfim, e colocar ele atrás das grades. E eu indico sim, bastante, para quem gosta de true crime. E simplesmente eu agradeço mais uma vez a Úrsula, porque foi uma leitura que eu gostei muito de verdade. Um livro que eu ganhei de Dia dos Namorados foi o livro Anatomia, e eu simplesmente amei fazer essa leitura. Tem vlog de leituras, que foi em conjunto, inclusive, com o Arthur. Vou deixar linkado nos cards, eu falo bastante sobre a minha experiência mesmo de leitura dessa história. Mas, falando bem rapidamente, é um romance gótico que tem um quesinho ali de ficção científica que simplesmente me ganhou, tá? Eu não dei 5 estrelas a essa história, eu acabei dando 4 estrelas. Porém, eu gostei muito. Estou muito ansiosa já para o segundo volume. O segundo volume, a capa é linda também. Tem essa ilusão, né, vamos dizer assim, desse vestido em formato de coração, né, de órgão, porque a nossa protagonista, ela estuda anatomia, porém, em um momento onde as mulheres eram proibidas de estudar e se tornar médicas. Então, eu fiquei, assim, muito envolvida com essa história. Tem essa pegada bem mais gótica mesmo, porque ela é estudante de anatomia e os médicos ali daquele momento, né, da história, eles precisavam contar com a ajuda de algumas pessoas que acabavam roubando cadáveres recém-enterrados para esses estudantes de medicina, né, de anatomia, estudarem. Então, toda essa pegada meio sombria, vocês sabem o quanto eu gosto. E eu acabei mesmo me envolvendo e fazendo essa leitura até rápido. Então, fica aqui também a minha dica de leitura, mais uma vez, desse livro. E essa leitura, eu fiquei com aquela sensação de estar lendo um romance da Jane Austen, misturado ali com Frankenstein, com o médico e o monstro. Foi, assim, para mim foi a combinação perfeita. E com certeza eu também deixo aqui a minha indicação para quem gosta de romances de época, mas tem aquele pezinho no sobrenatural, tem aquele pezinho no terror, no horror. Com certeza vocês vão gostar bastante desse livro. E mais uma leitura que eu fiz durante o mês de junho, e esse eu também favoritei, foi o livro Mágico de Oz. Eu li nessa edição maravilhosa e linda que eu ganhei de presente do Páginas de Euterpe. Eu simplesmente amei fazer essa leitura, tá? Foi uma leitura que me deixou com um quentinho no coração. Foi muito gostoso acompanhar toda a aventura da Dorothy nessa terra, né, do Mágico de Oz. E eu simplesmente fiquei apaixonada. A tradução, ela foi muito boa, tá? A tradutora, a nota de tradução dela, eu já chorei ali na nota de tradução, pra vocês terem noção, porque ela é muito fã mesmo do Mágico de Oz. E eu achei uma delicadeza muito grande a tradução dela. E não costumo, né, nem tanto exaltar os tradutores aqui, mas acho que isso até é de um modo geral. A gente às vezes esquece que os livros, né, trazidos para cá são traduzidos por tradutores que não necessariamente damos o crédito. E aqui eu preciso dizer que fiquei super ansiosa, inclusive,
para ler também o Alice no País das Maravilhas, que também eu vi que é pela mesma tradutora, então eu tô bem ansiosa para reler essa história pela tradução da Darkside. E esse livro, ele me encantou muito, eu gostei muito e com certeza foi uma das leituras ali durante esse início de ano que ficaram marcados mesmo ali no coração, e com toda certeza eu precisava favoritar esse livro. E minha leitura do Clube da Brê do mês de junho foi o livro Billy Summer, do Stephen King, e foi simplesmente uma leitura incrível. Eu li ali na minha semana de aniversário, eu mostrei com mais detalhes mesmo o que é que eu achei sobre esse livro, o que eu achei sobre essa leitura no meu vlog de aniversário. Vou deixar linkado nos cards, porque lá eu falo bastante sobre o que eu não gostei, sobre o que eu gostei, mas eu acabei dando 5 estrelas para esse livro. Eu só não favoritei por um detalhe que eu acho que foi um pouco desnecessário, uma atitude um pouco até machista mesmo. A gente sabe que foi escrita por um homem essa atitude, e o tratamento do personagem ou do autor com uma situação muito feminina me incomodou muito dentro desse livro, tá? Só por isso não ganhou o meu favorito, só por isso mesmo. Mas foi uma leitura que com certeza entra ali no meu top 5, acredito, até agora, do autor, porque eu amei. Chorei no final, tem 2 eventos ali no final que são emocionantes, mas o que me pegou mesmo foi a última página, que eu acho que foi uma coisa muito delicada do autor. Foi uma coisa que eu senti como se eu estivesse lendo as palavras do King e não uma frase sendo dita pela própria personagem, pelo próprio personagem. Eu senti mesmo como se fosse algo muito pessoal do autor. E como fã, eu fiquei emocionada e acabei chorando sim ali na última página. Esse livro, ele vai contar a história de um assassino de aluguel que resolveu se aposentar, mas vai fazer o seu último trabalho. E óbvio que o último trabalho, ele sempre dá errado, e não vai ser diferente aqui dentro dessa história. Mas ali na metade do livro, ele tem uma reviravolta muito grande, esse livro, tá? Ele muda muito o tom do livro e eu gostei bastante. Tem também aqui um livro dentro do livro. O protagonista, ele tá escrevendo uma autobiografia, vamos chamar assim. E foi muito legal mesmo também acompanhar mais um personagem escritor do King. Eu gosto desse traço dele dentro das histórias. E com certeza foi um livro do King que eu amei e indico sim para todos os fãs do autor. E é isso, essas foram as minhas leituras do mês de junho. Como vocês viram, teve muito livro legal. Foi um mês que eu escolhi assim perfeitamente minhas leituras. E quero pedir a vocês para deixarem aqui nos comentários se vocês fizeram já alguma dessas leituras que eu falei, ou se tem vontade de ler algum, ou também se você quiser me contar qual foi o seu favorito mais recente ou o seu favorito do mês de junho, eu vou amar saber. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.